Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5. Nós leremos os 12 primeiros versos. Um texto muito conhecido, né, gente? Início do sermão conhecido como o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Um dos 5 sermões de Jesus narrado por Mateus. E por que não dizer talvez o mais importante deles? Dos 5 sermões de Jesus narrados no Evangelho segundo Mateus, esse é o mais conhecido, é o mais falado. E como eu disse também quando falei há 15 dias atrás sobre o Cordeiro de Deus, hoje a gente repete o risco, né? Que é a gente falar de um texto muito conhecido. A familiaridade com o texto, infelizmente, pesa contra o texto. Porque a gente já conhece. Porque a gente já ouviu. Porque a gente já sabe. O que eu tenho que aprender? Já sei, né? Textos assim raramente chamam a nossa atenção. Raramente nós nos paramos de novo e de alguma forma falamos, eu quero dar uma atenção nesse texto novamente. Porque a gente já ouviu. Quantas pregações você já ouviu sobre as bem-aventuranças? Dezenas, se não mais de 100. E olha lá, tem gente que deve ter ouvido mais de 300, ou até mais, né? Tem um texto muito conhecido, mas é um texto que para nós hoje, no quarto domingo do tempo comum, tem um significado muito importante. Nós olhamos para trás um pouquinho, celebramos o Natal, nos preparamos para isso, né, com o período do Advento. Celebrando o Natal, a gente traz à memória o amor de Deus que se torna gente para nos ensinar a ser gente, a sermos mais humanos. Logo depois do Natal, a gente celebra no dia 6 algo muito importante para nós, que é a Epifania, que é a manifestação de Deus além do judaísmo. Então, olha que interessante, é um confronto a uma religião que acolhe um caráter exclusivo. É um confronto a qualquer religião que tenta aprisionar Deus dentro de si. É um confronto para nós. A Epifania confronta a gente como cristão. Porque o cristianismo histórico é um cristianismo que detém Deus em si e que nega Deus a qualquer outra pessoa. A gente celebra a Epifania trazendo essa memória de magos do Oriente que são guiados até Jesus e que o reconhecem, e esse Cristo se revela a eles. Então, no nascimento, Jesus já quebra essa exclusividade judaica. Jesus não pertence aos judeus. E me perdoem, Jesus também não pertence aos cristãos. Não. Se engana quem pensa isso. Depois a gente celebra o batismo. E foi no batismo de Jesus que eu trouxe a memória do Cordeiro de Deus, a fala de João, lembra disso? Então parece que a gente está meio influenciado ainda com essas manifestações, né? Do Deus que vem, da Epifania, do batismo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje, esse Cordeiro de Deus traz para nós um resumo daquilo que ele vai ensinar na vida, nessa introdução narrada por Mateus de um dos seus sermões. É interessante aqui, gente, a gente fazer um vínculo antes da leitura. É muito importante isso, para a gente ir para o texto sabendo disso, né? Olha que interessante. Mateus traz a pessoa de Jesus como o segundo Moisés. Moisés é tido de maneira muito especial pelos judeus como o autor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, né? É claro que com a crítica textual hoje, a gente sabe que Moisés não escreveu tudo, né? A gente tem outras mãos ali, até porque como que Moisés ia escrever da sua própria morte? Não tem jeito, né? Não dá. Mas
a gente tem Moisés, pelo menos como principal autor dos 5 primeiros livros. Pentateuco, para os judeus, a Torá, que é o conjunto de livros mais importantes do judaísmo. O que Mateus faz? Mateus coloca no seu evangelho 5 sermões de Jesus, exatamente para que Jesus seja visto como um segundo Moisés, como Salvador, como aquele que vem tirar o povo da opressão, da escravidão. E de que escravidão Mateus se referiria, será? Porque o povo estava preso no Egito, né? E agora a gente tem o povo preso em alguma escravidão aqui, no contexto de Jesus, e a gente vai pensar sobre isso. Outra coisa curiosa também para a gente ver o texto, é que Moisés recebe a revelação no monte. O monte é lugar de revelação de Deus. Jesus, no Evangelho de Mateus, de maneira especial, ensina no monte. Está no monte o tempo todo, que é lugar de revelação de Deus. Então, Mateus tem esse caráter de colocar Jesus nesse lugar. Assim, a gente olha para o texto e vê o que narrou Mateus da fala de Jesus. Capítulo 5, de 1 a 12, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês. Oremos, meus irmãos e irmãs. Pai, eis aqui um trecho muito importante, muito significativo das Escrituras Sagradas. Pedimos ao Senhor, então, que fale aos nossos corações, abrindo a nossa cognição, abrindo nossos corações, nos iluminando, que haja luz sobre esse texto, que a gente consiga enxergar além da tinta e do papel, e que aqui, através das Escrituras Sagradas, encontremos Jesus, a Palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, meus irmãos e irmãs, eu mesmo aqui devo ter visitado esse texto com vocês no mínimo 5, 6 vezes, né? E eu tento cada vez trazer um olhar de um ponto de vista diferente, de um lugar diferente, com uma ótica diferente. Vou tentar fazer esse exercício hoje também. É interessante para nós, eu quero começar daqui, né? E quero começar com aquilo que a gente descobre. Descobrir, eu gosto, toda vez que eu uso essa palavra eu lembro do Orfeu, sempre, né? Porque o Orfeu tem, para ele, um significado muito, muito grande, o véu que é rasgado, né? Aquilo que estava encoberto, agora ele é descoberto, né? Aquilo que estava oculto, agora é visto. Aquilo que estava escondido, agora todo mundo conhece. Não está mais escondido, né? Então, eu preciso pensar com vocês isso, essa descoberta, tirar a coberta, né? Ver o que está dentro. E talvez, por que não, redescobrir? Porque isso já foi descoberto um monte de vezes, e eu vejo no decorrer da história um monte de gente cobrindo de novo, escondendo de novo, não querendo olhar de novo, não querendo ver. Isso me incomoda profundamente quando eu vejo gente pregando obrigações
superficiais, que estão em cima da coberta, sem olhar a essência da liberdade, da graça e do amor que está ali, que foram cobertos de novo, ou por uma estrutura religiosa, ou por preceitos da moral e dos bons costumes, ou por um grupo de regras que você precisa obedecer, porque se você não obedecer, você vai para o inferno, e assim sucessivamente. Então eu quero desafiar cada irmão, cada irmã a tirar a coberta de novo, e tirar de novo, e tirar de novo, e quantas vezes forem necessárias para que tudo que está debaixo dela, tudo que estava escondido, tudo que foi mostrado por Jesus seja conhecido todo dia. Todas as vezes que forem necessárias para que a gente seja mais humano. Todas as vezes que forem necessárias para que a gente consiga entender a proposta de Jesus. E assim, eu preciso também lembrar dessa palavra que está aqui, que é bem-aventurados, né, ou bem-aventuranças. E tentar entender que o que Jesus está fazendo aqui é a essência, é aquilo que é mais importante de tudo que ele vai fazer na vida. Tudo. É um texto lindo, mas é um texto muito provocativo. Muito provocativo. É só a gente lembrar do verso 39 do capítulo 5, que é um problema para todos nós, que é o verso da segunda face. Lembra disso? O quão provocativo é isso? Quem é que dá a segunda face? Pelo amor de Deus, quem dá conta de fazer isso? Entende o quanto provocativo são os ensinamentos desse sermão, que a gente chama de sermão do monte, ou sermão da montanha, né? São ensinamentos que nos incomodam. E a gente tem um caráter bem interessante quando a gente olha o significado da palavra bem-aventurado, que no grego é macário. E hoje eu quero olhar pelo ponto de vista da integridade da palavra macário. Macário aponta para uma reconciliação interna, interior. A palavra macário não pode ser traduzida só por feliz. Não é. Não é mesmo. Bem-aventurado não é a pessoa feliz. Não é. É a pessoa que é reconciliada com si próprio diante de Deus. É a pessoa que não está presa na mera felicidade ou em uma felicidade que depende das situações que nós vivemos ou experimentamos. Macário significa uma vida com a certeza de que você não está sozinho, de que Deus é com você, que você está se conhecendo, se vendo e conhecendo a Deus na vida. Então, bem-aventurado é essa pessoa que se entende dependente de Deus, se vê sempre na companhia do divino. Isso não é só felicidade, é muito mais que felicidade. E de maneira muito especial, que o macário está aqui sendo experimentado em momentos reais de dor, de sofrimento, de perseguição, de fome e de miséria. Então não pode caber aqui a palavra felicidade. Não dá para eu traduzir o bem-aventurado feliz, é aquele que está vivendo um momento de dor, de fome, de sofrimento, de perseguição, de miséria. Não! É uma desconexão absurda, é até incoerente, né, com a realidade humana. Mas traz para nós uma ligação, e isso é importante demais. Talvez a gente não tenha feito esse exercício, porque em cada momento Jesus liga o presente com o futuro. E eu dei ênfase no verbo futuro aqui na leitura, não sei se vocês perceberam isso, né? Quem é alguma coisa agora, de dor, de sofrimento, de miséria, de dificuldade, tem alguma coisa muito boa no futuro. Jesus traz para a consciência daquela multidão de que aquele sofrimento que aquela multidão estava vivendo é momentâneo. Que o reino de Deus já está entre nós. E sim, ele só será pleno no futuro, e é essa a principal mensagem aqui do Sermão da Montanha, e de maneira especial da introdução dele. A principal mensagem é que o sofrimento de agora, ele é momentâneo e que tem algo imenso para depois. Maravilhoso.
de dignidade para todas as pessoas, de justiça para todas as pessoas, de fartura para todas as pessoas. E Jesus faz essa ligação, para que aquilo que está prometido como reino pleno influencie a nossa existência no agora, no hoje. Para que eu tenha o exercício de viver agora características daquilo que vai ser pleno só numa sociedade de bem para todas as pessoas, de alegria, de paz, de justiça para todas as pessoas, estabelecida quando o reino de Deus for pleno na terra. Vou repetir, só quando essa sociedade de bem, de justiça, de alegria, de dignidade, de trabalho bom para todo mundo, de casa própria para todo mundo, de saúde para todo mundo, de educação para todo mundo, de respeito para todo mundo, de amor para todo mundo, para todas as pessoas, quando essa sociedade estiver estabelecida plenamente. Essas características, Jesus está dizendo, nós precisamos de tê-las influenciando a nossa vida agora, no hoje, no aqui. É o famoso na teologia, já é e ainda não. O reino de Deus já é, mas ainda não pleno. O reino de Deus já é, mas ainda não completo. O reino de Deus já é, mas ainda não íntegro. Ele vai ser integral daqui a pouquinho. Daqui a pouco ele vai ser. E ele vai ser porque eu e você estamos construindo com a consciência de que somos corpo de Cristo, com a consciência de que temos um papel no estabelecimento dessa sociedade. Então não é cruzar os braços e ficar esperando o novo céu e a nova terra cair do espaço, não. É construir paz, é construir justiça, é construir saúde, é construir o valor da ciência, é construir o valor da sabedoria que Deus dá para a gente. É construir isso. Bom, dito isso, eu preciso aqui observar o início da narrativa de Mateus. Mateus diz assim: vendo Jesus as multidões. Jesus vê, olha, enxerga, observa, percebe, sente. Não só com os olhos, mas com o coração também. Ele chora, ele se angustia diante de uma enfermidade, ele sofre diante de alguém mutilado, ele sofre diante de alguém com deficiência, ele toca em alguém que é considerado impuro, ele toca em alguém doente que ninguém podia tocar, ele toca na mulher que está ali, excluída e marginalizada, sem o direito de entrar no templo, se deixa tocar. Ele traz a mulher e bota a mulher para aprender, para ser educada, para aprender a lei, e diz para ela: sai da cozinha, senta aqui com a sua irmã nos meus pés, aprenda, aqui é o melhor lugar. Dá dignidade à mulher que não podia ter direito de estudar, ele bota a mulher para aprender. Ele pega a criança que era abandonada nos lixões, como o resto da sociedade, traz para o centro e fala: tem que ser igual a ela. Se percebam assim excluídos igual a ela. Ele sente, ele vê a dor. E é por isso que ele vai dizer assim: se reconciliem com vocês, entendam que Deus é com vocês, que vocês não estão sozinhos, que tem um futuro maravilhoso aí, mas se reconciliem agora com vocês. Mesmo que a situação está caótica aqui na sociedade, mas isso vai mudar. Vocês serão consolados. Vocês serão fartos. O reino de Deus é de vocês. E ele começa a trazer as promessas do futuro diante das dores do presente. Ele vê uma multidão como gente sem pastor. As ansiedades, as dores, ele observa. Talvez aqui o nosso primeiro desafio: será que a gente vê mesmo? Será que a gente enxerga mesmo? Ou será que a gente está preso na nossa bolha, enxergando só o nosso umbigo? Só aquilo que convém? Será que a gente tem noção real do que está acontecendo na sociedade?
Será que a gente consegue ver as multidões que estão sem pastor, sem comida, como a vergonhosa situação dos Yanomamis? Será que a gente vê mesmo? Ou a gente acredita em mentira? Para dar um conforto, né? Para manter meu status quo. Será que é isso? Porque tem um monte de gente fazendo isso. Cegos, com a realidade escancarada de tanta maldade, de tanto descaso, de tanto desleixo, de tanta ganância. E tem gente que vai dizer mentira para dormir. Meu Deus, eu não dou conta disso. Como isso? Como isso? E eu pergunto, a gente enxerga o que está acontecendo com as pessoas ao nosso redor? Você se incomoda com gente que está dormindo debaixo de marquise? Você se incomoda quando existe violência na sociedade? Te incomoda quando um casal gay é espancado na rua simplesmente por existirem? Isso te incomoda? Ou você não está nem aí para isso? Ou você acha que é justo uma pessoa homossexual ser espancada? Você acha que isso é justo? Você acha que isso reflete um Deus que ama? Veio. Foi a visão que Jesus usou. Foi o coração que ele usou para olhar o outro, para observar, para perceber, para ter noção da realidade, para criticar. E aí ele faz essa ligação do caos do presente com aquilo que vai por vir. E todo o Novo Testamento coloca a gente como responsável da construção do que virá. E ele diz, vocês são bem-aventurados. Onde nós enxergamos o sofrimento em consequência da injustiça, da opressão, Jesus também, além do sofrimento, além das injustiças e das opressões, Jesus enxerga um futuro com Deus, de dignidade, de salvação, de saúde e de sanidade. Jesus, com as bem-aventuranças, amplia as nossas visões. O que a gente enxerga, o que a gente tem de fundamento para nós. E aqui é o caminho para que a gente possa acolher hoje o desafio de enxergar o mundo com outros olhos, além de nós próprios ou dos nossos próprios olhos. De enxergar talvez com os olhos do coração, de olhar para frente, de reconhecer as dores do hoje, mas também de entender que tem um futuro que é melhor para todas as pessoas, sem fazer acepção de nenhuma delas. Onde Deus, com seu pleno amor e com a sua plena misericórdia, é plenamente presente, será plenamente presente, porque Ele já é presente em nós. E não se engane, Ele também já é nas pessoas que estão sendo oprimidas, marginalizadas, excluídas, maltratadas e violentadas. Esse futuro, presente aqui nas bem-aventuranças, é um convite para que a gente também faça isso na nossa própria vida. É um desafio para isso. Onde as pessoas que são humildes ou pobres de coração, elas perguntam pela vontade de Deus para hoje. Onde as pessoas que sofrem pelo mundo e não se conformam com o mal nele praticado, não dá para se conformar. Onde as pessoas que são gentis, porque as bem-aventuranças provocam gentileza, né? Respeito, gentileza. Que a gentileza seja o instrumento de transformar situações. Onde as pessoas que desejam relacionamentos pautados pela justiça, por causa das bem-aventuranças, possam refletir a justiça de Deus, que é acima da nossa. Onde as pessoas misericordiosas podem, de fato, corresponder a uma misericórdia acima da misericórdia humana, que é a misericórdia divina.
onde as pessoas bem-aventuradas ouvem e obedecem à vontade de Deus para concretizá-la nas relações interpessoais, acolhedoras e respeitosas, onde elas promovam paz para toda a humanidade, onde elas suportam as hostilidades para fazer prevalecer o mandamento do amor, onde elas não são nem violentas e nem preconceituosas, elas amam, respeitam e acolhem como Jesus fez. E aí a gente vai construir uma sociedade onde os muros são quebrados, as armas são transformadas em ferramentas, a justiça social seja uma prática geral, os excluídos são trazidos para a comunhão, os exilados são acolhidos, os doentes recebem tratamento e cuidado, os inimigos serão reconciliados como irmãos, e os direitos de todas as pessoas serão direitos de todas as pessoas. Jesus conclui assim: aos bem-aventurados pertence o reino. Aos bem-aventurados pertence o reino. Que seja assim entre nós, minhas irmãs. Que seja assim entre nós, meus irmãos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquemos de pé, por favor. De mãos estendidas, recebamos a bênção nessa manhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, consolo e comunhão do Santo Espírito, sejam sempre sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua vida, meu irmão, sobre cada família aqui representada, sobre a nossa comunidade de fé, sobre toda a humanidade tão carente e necessitada de Deus.